Oi, gente, estamos aqui de volta. Este é o canal do Ministério Justiça e Poder. Um ministério que tem o objetivo de levar o ensino cristão. Nós fazemos isso através de cursos gratuitos que nós levamos aí na sua igreja e através das redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter, com uma página no Facebook, aqui no YouTube e temos um site na internet. Esse site você vai conhecer os cursos gratuitos que nós levamos na sua igreja. Estamos fazendo aqui o trabalho de ensinar a palavra de Deus. Vamos à pergunta de hoje? A pergunta de hoje é da Denise Andrade. Onde na Bíblia os discípulos de Jesus passam a ser chamados de apóstolos? Tá, vamos pegar alguns textos aqui para a gente ver essa questão, né, do apostolado. Primeiro, texto básico aqui, né? Nós vamos pegar o texto de Mateus, no capítulo 10, quando nós vemos assim: chamando os 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre espíritos imundos para expulsar os espíritos imundos, para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos. A gente percebe aqui que no momento que eles foram chamados, Mateus, que era um dos 12, já chama de apóstolos. O texto de Marcos, que fala dessa escolha, de Marcos capítulo 3, não tem a expressão apóstolo. Mas lá, no texto de Lucas, no capítulo 6, quando Lucas vai falar, ele, a partir do versículo 12, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, passou a noite em oração a Deus. Quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. É interessante que Jesus aqui, quando Mateus está fazendo o relato dele lá, ele fala o nome dos 12 apóstolos. Mas aqui Lucas deixa claro que foi Jesus que chamou os discípulos dele de apóstolos. Então, quando que eles recebem o nome de apóstolos? Saída. Quando eles foram escolhidos, separados como 12, Jesus já os chamou de apóstolos. Essa palavra apóstolos é uma palavra que pode significar um embaixador do evangelho, um delegado do evangelho, um enviado do evangelho. Mas o sentido dessa palavra no Novo Testamento tem algo a mais. Então, quando eu defino um apóstolo como um cargo, vamos dizer assim, como uma função bíblica, né? O apostolado, ele ganha uma condição específica. Se nós formos lá no texto nós vamos ver um texto aqui de Efésios, quando eu separei um texto de Efésios, capítulo 20, edificados, falando de nós crentes, com cidadãos santos, a família de Deus, aí no versículo 19, Paulo vai dizer que nós, os cristãos, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E ele vai usar a mesma palavra apóstolos do grego para dizer que os apóstolos é que lançaram os fundamentos, ou o fundamento da nossa fé. A nossa fé é fundada, edificada no fundamento dos apóstolos, Novo Testamento, e dos profetas, Antigo Testamento. Paulo aqui está falando da Bíblia. Então, os apóstolos, além daquelas autoridades que Jesus deu no início, de expulsar demônios e tal, autoridades que são passadas para os demais cristãos, eles tinham uma autoridade de escrever a palavra de Deus, de lançar o fundamento da nossa fé. Andando um pouquinho aqui na Bíblia, nós vamos chegar no livro de Coríntios, no capítulo 15. Coríntios, no capítulo 15, Paulo, falando da ressurreição de Jesus, ele começa a usar as aparições de Jesus ressuscitado, definindo algumas pessoas como
apóstolos. Então, se nós vemos, por exemplo, o capítulo 6, né? Pouco antes, né? Quando ele vai falar, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, aí no versículo 4, segundo as escrituras, e que foi visto por Cefas ou Pedro, e depois pelos 12. Então, há uma aparição aqui definida para os 12. Depois ele fala em mais de 500 irmãos. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Paulo usa a expressão apóstolos diferente dos 12. Com pessoas que eram apóstolos. Se nós formos ver lá em Romanos 16, Andrônico e Júnia são definidos com essa mesma palavra como apóstolos. Mas Paulo fala aqui de Tiago e depois todos os apóstolos. Ele define um grupo maior, um grupo abrangente. Então, os 12 como básico e um grupo abrangente de apóstolos. E até ele fala assim, e por derradeiro por todos, ou seja, como último também a mim. O último apóstolo fui eu. Paulo deixa isso claro. Quando ele vai falar de Andrônico e Júnia, lá em Romanos 16, ele vai falar, estavam em mim antes de Cristo. Por isso eram apóstolos. Né? Paulo define que ele é o último apóstolo. Então, isso é importante, biblicamente, nós definimos isso. Por que nós não aceitamos a existência do apostolado no modelo bíblico hoje? Né? Por quê? Porque Paulo diz que ele foi o derradeiro. Parou nele. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, peço que deixe aí seu like. Se inscreve no nosso canal, caso não seja inscrito. Ative os comentários, ative o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações. Se você tem uma dúvida, uma pergunta, como a Denise teve aí, mande-nos a sua dúvida através do e-mail que aparece aí na sua tela, através dos comentários do vídeo, e nós estaremos respondendo aqui. É nosso compromisso. Eu quero te apresentar o nosso livro, Os Dois Homens de Cafarnaum. Esse livro foi escrito com o objetivo de apresentar o Evangelho de Jesus de forma lúdica, através de uma ficção cristã. É ideal até para pessoas, até crianças, adolescentes que gostam de ler, vão entender bem melhor o Evangelho de Jesus, porque é escrito de uma forma lúdica, mas totalmente coerente com a Bíblia. E esse livro está à venda. Se você deseja adquiri-lo, entre em contato conosco, através dos comentários do vídeo, através do e-mail que nós apresentamos, através das redes sociais que nós apresentamos no início desse vídeo. Nós faremos chegar esse livro até você. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.